Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, disse o apóstolo Paulo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Veja bem, por acaso o apóstolo Paulo era um dos eleitos que foi elegido por Deus antes da fundação do mundo? Resposta errada, meu amigo. Não existe eleição de seres humanos. Quando diz ele nos escolheu nele, estamos falando do Espírito. E o Espírito é um só. Veja bem. Por acaso, você é o corpo ou o Espírito que está no corpo? Qual a sua verdadeira identidade? A sua verdadeira identidade é humana ou espiritual? Por certo que espiritual. Neste caso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, o Espírito de Deus, se desdobrando através de todos. Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. E se a sua verdadeira identidade é espiritual, isto significa que você é o próprio Deus que está tendo uma experiência através do corpo, pois o Espírito é Deus em manifestação. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse Deus, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Ou seja, o Espírito de Deus não agirá para sempre no corpo. Então, se você não é o corpo, mas sim o Espírito que está no corpo, não há como negar que você é o próprio Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Neste caso, a eleição nada tem a ver com seres humanos, e sim com este Espírito de Deus, pois o único que retorna ao céu é aquele que de lá desceu. Estamos falando justamente do Espírito de Deus, pois o pó retorna ao pó e o Espírito, que é Deus, retorna à fonte. Por isso, repito, como também nos elegeu nele, disse Paulo, antes da fundação do mundo. Quem foi eleito na pessoa de Deus foi o Espírito. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. E quem se move e existe através do corpo é o Espírito, que é Deus. Então, Deus nos elegeu nele. Estamos falando do Espírito. O Espírito foi eleito na pessoa de Deus. Por isso que este é o templo de Deus, aonde Deus habita. Quem habita no corpo é o Espírito. Repito, Deus nos escolheu nele, disse Paulo, antes da fundação do mundo. Este corpo é o templo de Deus, aonde Deus habita, pois foi o Espírito que se fez carne. A carne é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Neste caso, não há como negar, não há como fugir desta verdade. O que existe na pessoa de Deus é o Espírito, e há um só Espírito, se desdobrando através de todos. Este Espírito é que foi eleito para retornar ao reino dos céus, pois o único que veio dos céus foi o Espírito, e o único que irá retornar para lá é o Espírito. A eleição é com relação ao Espírito, pois somente o Espírito de Deus é que ascende ao céu. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 24, disse Cristo, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me tens amado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, quem existia era o Espírito de Cristo, que estava neles, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. Pois para o corpo vir à existência, o Espírito precisa descer dos céus e se revestir de carne. Neste caso, toda a carne é Deus em manifestação. É este Espírito de Deus que se encontra em Deus, que se encontra no corpo. É que é amado, que é eleito, que é glorificado por Deus, pois Ele é o próprio Deus. Por isso,
que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Mas ainda que ela não tenha sido manifesta, não faz diferença alguma, pois a sua vida é justamente Cristo. Se a sua vida é Cristo, podemos entender que a sua vida tem a ver com Deus, pois Cristo e Deus são um só. Por isto, repito, há um só Espírito, o Espírito de Deus, que é Cristo, se desdobrando através de todos nós. Prova disso que disse Cristo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Espírito de Cristo é a sua vida. E se é a sua vida que entrará no reino dos céus, podemos entender perfeitamente que estamos falando de Cristo, de um único Espírito, o Espírito do Deus vivo. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21, diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Isto é uma metáfora, porque todos somos um só em Deus, até porque há um só Espírito. Você apenas não é capaz de reconhecer esta verdade porque a sua vida espiritual, que é Cristo, não foi manifesta a você. Então, surge a dúvida, como nós podemos ser um só? Simples, repito, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também seja eles um em nós. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20 diz, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Sim, quando Cristo quer sua vida ser manifestada, você entenderá que desde o princípio você e Deus eram um só, pois este é o corpo de Deus, é o templo de Deus, aonde Deus habita. Bom, quem habita neste corpo é você, pois estamos falando do Espírito de Deus. Isso significa que você é Deus em manifestação. Por isso que no livro de Salmos, capítulo 104, recapitulando o versículo 30, diz, envias o teu Espírito e são criados. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Você está meio confuso? Quero que eu te ajude a entender melhor a respeito da eleição do Espírito de Deus, não dos seres humanos. Veja, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, disse Paulo, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, a teu descendente que é Cristo. As promessas do reino dos céus foram endereçadas ao Espírito de Cristo, que está em você e que está em mim. É este Espírito que retorna ao céu. O pó retorna ao pó. Aonde está o ser humano, uma vez que o pó é desfeito? O que é humano é o corpo. O corpo é desfeito no pó da terra. E a sua vida, que é Cristo, é quem retorna aos céus. Então a eleição é de Cristo. Repito, porém, como de um só, a teu descendente que é Cristo. O único Filho de Deus é Cristo. E você é justamente este Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Você ainda não ficou convencido? Quero que eu te ajude a entender melhor este assunto? É claro que eu farei. Livro de Romanos, capítulo 9, versículos 21 a 23. Disse Paulo no versículo 22. E que, direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aí você vai afirmar, está vendo, Darley, que existem vasos que foram predestinados à perdição, os vasos da ira. Porém, veja, no versículo 21 diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro. E no versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, existem vasos de honra que foram preparados para a glória, mas vasos que foram preparados para a perdição, para a ira. Está vendo, Darley, que Deus já predestinou antes da fundação do mundo seres humanos para serem condenados ao inferno e outros para entrarem na glória eterna? Não. Você entendeu errado. Deixe-me abrir os seus olhos espirituais para discernir esta verdade. Como eu afirmei, não existe eleição de seres humanos, pois é somente o Espírito de Deus que retorna ao céu. E você não é o corpo, e sim este Espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Repito, e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. O vaso de ira é o corpo, meu amigo. Não é o João, o Paulo ou a Maria. Somos todos nós, todos estes corpos que estão suportando a glória do Espírito de Deus, são este vaso de ira. Pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Toda a carne é vaso de ira. Então, estes corpos humanos foram predestinados a retornarem ao pó da terra. Não existe salvação para o vaso de ira que é o corpo. É só o Espírito que retorna ao céu. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Esse é o barro. Este corpo é o vaso de ira que foi predestinado a retornar ao pó da terra. Mas, como diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. O vaso de misericórdia é o corpo espiritual, veja por você mesmo. O que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural. O corpo natural deve ser aniquilado e ressuscita corpo espiritual. O corpo espiritual é o vaso de misericórdia. O corpo natural é o vaso da ira. Repito, pois este vaso de ira, que é a carne, milita contra o espírito. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O corpo espiritual, meu amigo, é quem entra no céu. O corpo espiritual é quem foi predestinado a retornar ao reino dos céus. Não, você foi enganado. Veja, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja bem, como assim? Você ainda não entendeu? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. A corrupção não pode entrar no paraíso, pois o corpo humano é o vaso de ira. O vaso de ira foi predestinado à destruição, a retornar ao pó, pois do pó viestes, ao pó tornarás. Não estamos falando do Antônio, do Carlos. Não estamos falando de seres humanos. Não. Estamos falando que todos estes corpos humanos são vasos de ira. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: então, o nosso corpo, o vaso de ira, voltará ao pó da terra de onde veio, será desfeito. E o nosso espírito voltará a Deus que o deu. O nosso espírito é o Espírito de Deus. Repito, o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é a manifestação do Espírito de Deus. E se o corpo é seu, então podemos entender perfeitamente que você é Deus em manifestação. Pois se foi o Espírito de Deus quem se fez carne, e este corpo você afirma ser seu, assim como o Espírito que se encontra no corpo, você também afirma que é o seu Espírito. Então, se o corpo é seu e o Espírito é seu, podemos entender que você é Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso diz: desperta tu que dormes. Veja, meu amigo, não há como negar, não tem como rejeitar esta verdade. Para finalizar, para você memorizar, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, a teu descendente, que é Cristo. A promessa foi feita ao Espírito de Deus, que é Cristo. Cristo nada mais é do que o Espírito de Deus, que se fez carne. Pois no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Desde o princípio, você e o Verbo são um só, pois você é o templo de Deus, aonde Deus habita. Quem habita no corpo é justamente você, que é o Espírito que está tendo uma experiência inconsciente através da carne. Então, a eleição é do Espírito de Deus. É somente o Espírito de Deus que entrará no gozo eterno. É somente o Espírito que retorna à fonte. Pense e reflita sobre isso. Até o próximo vídeo.